precisa, né? Ó. Olá, olha, a gente está testando o nosso primeiro ao vivo aqui. Hoje é domingo, tá um frio aqui em São Paulo. Eu não sei de onde você fala, mas aqui em São Paulo tá um frio lascado. Olha só o que a gente está lendo aqui. A gente está aproveitando para ler a Bíblia. Tem gente que é desigrejado, né? Mas não aguenta ficar sem assistir culto online, né? Então vai começando a assistir culto online desde ontem à noite, aí assisti vários hoje que é domingo, vai assistindo até quarta-feira, né? Aí vai pegando os pregadores que gosta, quem tá acostumado, aí assiste o culto, se sente culpado de não estar lá. Eu não sei muito o que move os desigrejados a assistirem culto online, se é o hábito, se é a culpa. Mas eu queria incentivar vocês aqui a ler as escrituras. E não somente ler as escrituras, mas meditar nelas. Você sabe que eu conheço muita gente na minha caminhada que leu a Bíblia várias vezes, a Bíblia inteirinha. E mesmo assim essas pessoas, elas não entendem o que leem, porque elas apenas leem e não meditam nas escrituras. Então, dá uma olhadinha aqui o que a gente está lendo hoje. Eu tenho estudado esses dias, sido guiada para estudar sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso evangelho, né? Sobre esse burburinho de ter que reescrever a Bíblia, de interpretar a Bíblia, de contextualizar as escrituras, que é um papo antigo até, e acontece muito não só aqui no Brasil, mas lá fora eles já fizeram escolas. Aqui a gente está engatinhando um pouco, né? Desde a época aí de Ariovaldo Ramos, de René Kivitz, Caio Fábio. E aí essa semana aí um bate-papo do Caio Fábio com a Xuxa, de que Jesus é chato de hermenêutica e muitas coisas da Bíblia estão obsoletas, especialmente o Antigo Testamento, né? Que Deus não é mais um Deus de guerra, que agora Deus é muito legal, muito compassivo, muito tranquilo. Parece que Deus passou por uma sessão de terapia, né? Que ele era bravo, irritado, e depois que Jesus veio, Deus nasceu de novo. Deus morreu na cruz. Desculpe que tá frio. Deus morreu na cruz e agora no Novo Testamento ele é um novo Deus. Eu vou precisar de água. Mas a gente lendo as escrituras de Gênesis e Apocalipse e meditando nas escrituras, a gente vai ver que não é bem assim como dizem, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui e explicar para vocês como é que a gente pode ler e meditar nas escrituras para que a escritura possa fazer sentido pra gente. Deixa eu pegar aqui um copinho de água. Na verdade, um copo com água, né? O copo não é feito de água. Então é um copo com água. Vamos lá. Por que a gente aqui não tem paredes? Não é porque a gente não frequenta um templo, não tem um templo aberto, não se reúne com aquela liturgia de culto. Primeiro entra, ora, depois canta, bate palma, senta, levanta, vem os avisos, dá oferta, né? Aí depois vem a palavra, e depois vem o apelo e depois vem embora desesperadamente porque já acabou. Não, a gente não faz isso, mas não é porque a gente não tem parede, não tem muro, não tem templo, que a gente não é o templo, que a gente é bagunçado. Desigrejado não é desviado e também não somos bagunça. Nós vivemos com alicerces muito bem firmados e a palavra de Deus é o nosso alicerce. Nós não adulteramos a Bíblia, pode deixar, nós não adulteramos a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é que ela contém a palavra de Deus, mas só que toda ela
é a palavra de Deus. Não são alguns trechos da Bíblia que são palavra de Deus. Não, não. É a Bíblia em sua totalidade, é a palavra de Deus. Então, como é que a gente faz para ler e entender as Escrituras se a gente não faz curso de teologia, se a gente não sabe grego, não sabe hebraico, né? Dá para ler as Escrituras? Qual que é a melhor tradução, a melhor versão da Bíblia? Será que eu preciso de uma Bíblia de estudos? Vamos ver como é que funciona? Então vamos começar a ler aqui, olha, eu estou lendo Daniel, estava aparecendo Oséias para vocês, porque Oséias começa aqui embaixo, tá vendo? Capítulo 1. Mas na verdade a gente está lendo o livro de Daniel. Daniel é como se fosse o Apocalipse, né, lá do Antigo Testamento. E é um livro muito importante da gente ler, porque o próprio Cristo citou Daniel. Vocês lembram disso lá em Mateus 24? Por que será que o livro de Daniel é tão importante? Então, como é que a gente tem estudado? Eu estou lendo aqui o capítulo 12 de Daniel, que diz assim, ó, vamos ler um pouquinho. Versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado aonde? Inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Até aqui. Então nós lemos, olha só como é que a gente estuda a Bíblia, como é que a gente lê e medita para poder entender, né? A Bíblia é um livro divinamente inspirado por Deus. Não foram pessoas aleatórias que escreveram a Bíblia, que comeram alguma coisa e sonharam. Não, não. As Escrituras dizem que a Bíblia foi divinamente inspirada por Deus, não vem de pessoal elucubração ou interpretação, mas homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram, e o mesmo Espírito é aquele que nos guia a toda a verdade, disse Jesus. Jesus, se estivesse no meio da gente hoje, entre nós, o que ele faria? Ele explicaria para a gente as Escrituras. Por quê? Ele só explicava as Escrituras, as parábolas, os mistérios para os seus discípulos. E foi assim que, por acaso, saiu o Sermão da Montanha, né? Jesus tinha sentado só com seus discípulos e foi juntando uma galera porque era muito interessante. Que Jesus não falava sobre a Bíblia como algo sobre as Escrituras, como uma coisa sem intimidade, algo que não fazia sentido, algo que satisfizesse só a mente humana. Não, Jesus não era como qualquer escriba. Ele falava como quem entendia e como quem tinha autoridade. Então, ele é a palavra, Jesus é a palavra, ele é o verbo. E nós nos sentamos com Jesus através do seu Espírito para estudar as Escrituras. A gente não precisa de um teólogo, a gente não precisa estudar grego, a gente não precisa estudar hebraico, a gente não precisa fazer curso de teologia para entender a Bíblia. Então eu vou ler de novo aqui como é que a gente faz. Você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar um trecho dessa sua Bíblia, né? Depois, se você quiser, você pode baixar gratuitamente lá no nosso site ou aqui no link da bio. Tem um material que a gente preparou para você para correr sua Bíblia em 30 dias. É o volume 1. Tá gratuito para você baixar. Tem um link na bio. Você pode baixar gratuitamente, é só digitar o 0 no valor, ou você também pode ter a liberdade de deixar uma oferta para nós, tá? Escolhe o valor lá e deixa. Se não, você pode baixar por R$0, tá bom?
E lá em 30 dias você tem de 1 a 5 capítulos por dia para você estar lendo e meditando nas escrituras. Por que é importante meditar? Porque se eu apenas ler as escrituras, olha lá, eu vou ler de novo. Daniel, ó, é o livro de Daniel, aqui tem o 11, aqui tem o 12, tá marcado os 10 lá em cima porque vai começar os 10 aqui, tá? Se eu apenas ler as escrituras, eu vou ficar sem entendimento nenhum. Se eu cumprir uma tabela, como muita gente faz o devocional, né, o famoso devocional que parece mais uma obrigação igual arrancar o dente ou fazer um tratamento de canal, aí prefere, ao invés de pegar a Bíblia, ler o pão diário, né, porque não entende nada. Mas se você fizer o que a Bíblia diz, Deus disse para Josué: medita no livro da lei de dia e de noite, para você fazer prosperar o teu caminho. Salmo 1 também vai dizer a importância da meditação nas escrituras, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é uma pessoa que fica nas rodas dos escarnecedores, ouvindo papo furado. E escarnecedor não é só o ímpio, não é só aquele piadista, não é só a porta dos fundos, né, que fazem escárnio das coisas de Deus, mas escarnecedor também é o teólogo que não entende Bíblia, é aquele que chama você de burro porque você não estudou teologia, ou chama pessoas como nós que lutamos contra a teologia porque queremos o conhecimento verdadeiro de Deus que vem através do seu Espírito, que revela as Escrituras para nós e não através de mente humana, somos xingados também do mesmo jeito. Não. Então, a gente não lê apenas a Bíblia, a gente medita nela. Porque se você meditar nas escrituras, isso vai descer até o teu interior, você vai tendo intimidade com a palavra e as coisas vão sendo reveladas dentro de você. O Espírito vai revelando a palavra, o sentido das coisas, o que Deus quis dizer para você, vai te limpando por dentro e a palavra vai germinando e gerando vida. Por isso que a gente não deve somente ler a Bíblia, nós devemos ler sem pressa e meditar nela, tá bom? Então, se eu apenas ler, ó, digamos que eu esteja com pressa e vá ler, igual eu fiz para você, aqui em Daniel 12, de 1 a 3, por exemplo. Eu vou ler corrido para você ver como que é, como não basta apenas ler. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha só, li a Bíblia, vou fechar a Bíblia e vou embora trabalhar, ou eu vou assistir televisão, vou assistir a série da Netflix. O que vai acontecer com esse texto que eu li? Nada. Ele vai morrer sozinho. Ele vai passar. Por quê? Porque eu não comi esse texto. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, a gente deve se alimentar dele. Como é que a gente faz uma refeição? A gente senta, a gente mastiga, a gente engole, não é assim? A gente se prepara, o certo seria comer não em frente à TV, mas olhando os ingredientes que a gente come, comer com entendimento, comer pausadamente, escolher bem, mastigar bem, para poder fazer a digestão, não é assim? Então é a mesma coisa quando eu me alimento da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, que eu vou alimentar quem? A minha alma, o meu espírito, a minha vontade, e eu vou conhecer a verdade. E aí eu me alimentando, isso entrando dentro de mim, se fazendo uma comigo, a palavra vai ter o seu ciclo perfeito dentro de mim e vai me transformar.
Então, eu só li a Bíblia. Se eu fechar o que eu li agora, eu vou esquecer, não vai acontecer nada. Eu simplesmente cumpri um ritual. Mas se eu parar e voltar e ler pausadamente novamente, aí as coisas vão começar a ser diferentes. Se eu prestar bem atenção naquilo que eu digo, se eu olhar para isso com calma, fechar os meus olhos, respirar fundo e dizer: Espírito Santo, me guia a toda a verdade, eu quero extrair desse texto todos os nutrientes que eu preciso, então eu vou conseguir me alimentar verdadeiramente, porque a palavra de Deus e o corpo de Jesus verdadeiramente é comida, né? Então vamos lá, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, que tempo é este? É o tempo final, o tempo do fim, né? Então aí eu posso voltar alguns capítulos do livro de Daniel, né? E aí eu vou entender que se eu voltar alguns capítulos, aí eu começo a me alimentar, destrinchar e mastigar. Então, eu vou voltar alguns capítulos. Eu tenho estudado muito o capítulo 11, que fala do homem vil. Quem é o homem vil? Que vai ser o anticristo, né? Que dele sairão, vamos lá no versículo 31, ó. Eu voltei só um capítulo, Daniel 11. Agora eu tô mastigando o alimento. Vamos lá. Daniel 11, agora eu tô no 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, com lisonjas ele perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, é um tempo de perseguição. Lá em Apocalipse vai falar sobre esse tempo, Jesus em Mateus 24 vai falar sobre esse tempo. Só que no meio de tudo isso, da mesma forma que Jesus for falar comigo sobre isso, eu posso voltar, olha, você vai ver que aqui em Daniel 11, voltando mais um pouquinho, mastigando mais um pouquinho, pegando mais uma garfada do texto, eu vou entender que em Daniel 11, no meio do reinado de Dario, Daniel se levantou para fortalecer e para animar o Dario, né? Então, o rei Daniel, ele trabalhava junto com o rei, ele era eunuco do palácio, ele passou por vários reinos, né? E foi sendo exaltado, foi vencendo lá a cova dos leões e tudo. Ele passou por vários reinos, governadores e tudo, vários impérios, e continuou lá fiel, e ele se levantou e declarou para esse rei a verdade da profecia que ele tinha recebido, né? Então ele vai contar sobre essa profecia e etc. Mas o importante é eu voltar agora nesse texto ao prato principal e saber que no tempo que Jesus disse, o tempo de maior dificuldade, lá em Mateus 24, que é algo que a gente está estudando também, que é o tempo do fim, onde Jesus menciona o livro de Daniel, né? Que Jesus fala: quando, pois, olha lá, Mateus, deixa eu desvirar aqui, olha, Mateus 24, e aí eu venho, Jesus vai falar sobre o princípio das dores, né? Que vai ter terremoto e tudo mais, olha lá. Aí eu posso ler que vai ser muito difícil esse tempo. Então vamos lá, ó, eu tô mastigando, tô me alimentando, tô adquirindo conhecimento. Estou meditando nas escrituras. Você viu que não precisa de nenhum livro, não precisa de nada. Mas se te ajudar, a gente vai ter o material ali para baixar no link da bio. Se vocês quiserem, a gente pode estudar diariamente esse material com vocês, tá bom? Mas aí você vai vendo aqui, olha o que Jesus disse. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado quando se aproximaram seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus respondeu:
Vede que ninguém vos engane. Olha lá, todo mundo fica falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha o que Jesus vai dizer. Desde aquela época, ele já está preocupado que os discípulos não sejam enganados. E o único jeito de eu e você, se formos realmente discípulos de Jesus, não apenas evangélicos ou não praticantes, ou católicos não praticantes, ou cristãos não praticantes, mas se a gente for realmente discípulo de Jesus, seguidor de Jesus Cristo, né? A vontade dele é que a gente não seja enganado. Então ele dá o quê? Conhecimento. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha lá. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha lá, todo mundo fala, nossa, você está vendo tanto de guerra? Jesus está voltando, já é o fim. Jesus falou que não, isso não é sinal do fim, tá bom? Fica calmo, não é sinal do fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olá. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Vai vendo. Vai ter guerra, mas não é o fim. Todo mundo fala, o fim do mundo chegou. Olha a guerra é o sinal da vinda de Jesus. Jesus falou, fica calmo que não é sinal, não. Não é o fim, calma lá, não deixa ninguém te enganar, não, né? Porque aquele Lamartine e Pozella falando besteira toda hora, o boca do fim do mundo, né? O mago, que agora ele se rendeu ao marketing digital, né? Então ele tá assumindo a postura do mago, agora ele é artista, falando do fim do mundo. Não é porque tem guerra que é fim do mundo. Jesus foi claro, isso não é sinal do fim, não. Porque se levantar a nação contra a nação, vai ter fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Começou naquela dorzinha. Por que Jesus chama princípio das dores? Sabe quando a mulher está em trabalho de parto e começam aquelas contrações fraquinhas? Ela sabe que o trabalho de parto vai engrenar, mas a maioria fica em casa ainda até a bolsa estourar. Para não ter que ficar no hospital muitas horas, né? Então, é o princípio das dores de parto, né? É o princípio das contrações, as contrações fraquinhas. Porquanto se levantaram lá, então vede que ninguém vos engane, porque vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, vede, não se assustem. Então, todo mundo que estiver te alarmando que é fim do mundo, calma lá, porque tem guerra, isso não é verdade. Jesus falou, não deixa ninguém te assustar, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do quê? Do meu nome, do nome de Jesus. Você não vai sofrer perseguição porque você ouve louvor muito alto. Às vezes o louvor nem é bíblico. Você não vai sofrer perseguição porque você vai para o culto ou porque a pessoa não gosta de você. Não. Normalmente isso é porque você é injusto, você é mentiroso, você é ladrão, você é avarento, você é traidor, você é estúpido, você não cuida dos seus, você não vigia, você é uma pessoa tola, né? E aí você fala, estou sofrendo perseguição no meu trabalho, mas é porque você chega atrasado, você não cumpre sua função direito e acha que está sendo perseguido. Isso não é perseguição. Perseguição é você ser justo, fazer a vontade de Deus, proclamar o nome verdadeiro de Jesus com justiça, praticando a vontade de Deus acima de qualquer coisa, e aí você ser odiado, e aí as pessoas quererem te matar ou te atribular. Então, isso daí você já está participando aí das aflições de Cristo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, tá.
Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse é um tempo que chegou aqui. Muita gente está se odiando, mas ainda não está traindo, assim, né? Está só escandalizando e odiando uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Presta atenção. Aqui já tem um sinal de alerta. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, por a maldade do homem no coração humano se multiplicar, então o amor se esfriará de todo mundo? Não, de quase todos. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, que Jesus está dizendo. Basta ser salvo, aceitar Jesus no culto igual um cafezinho, não ser transformado? Não. Nós devemos não aceitar Jesus, nós temos que receber Jesus dentro de nós e deixar Ele fazer a mudança que Ele quer na nossa vida e devemos perseverar até o fim para sermos salvos. E o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Evangelho do Reino é esse? Que Jesus cura os enfermos, que Jesus prospera, que Jesus dá casa nova, que Jesus dá carro novo, que Jesus dá o emprego dos sonhos, que você vai ser riquíssimo igual Salomão? Não, isso não é evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho do arrependimento para a remissão de pecados. Deixa eu ver aqui eu já sei. Aqui quem tá falando é a tia de Bereia, tá? Fundadora aqui da Igreja dos Desigrejados. Vamos lá. Você sabe que a gente é desigrejado, mas não é bagunçado não, né? Vamos ver aqui. Acho que é Lucas que fala qual é o evangelho do reino. Olha lá. Aqui, ó. Quando Jesus ressuscita, ó, Lucas, deixa eu pôr aqui, Lucas 24, no versículo, vamos lá, 44. Quando Jesus ressuscita e se apresenta para os seus discípulos e comem na presença deles depois de ressurreto, né, mostrando que a gente não vai ressuscitar igual Gasparzinho, a gente terá um corpo, né, ressurreto, a gente não vai virar fantasma, alma penada. Então, Jesus comeu com os seus discípulos, falou para Tomé, você pode tocar aqui nas minhas mãos e nos meus pés, né? Então, a seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando eu ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o que acontece? Qual é o evangelho do reino? Que Jesus deixa você rico, te prospera, que Jesus te ama? Não importa o que você faça? Não, Senhor. Esse não é o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. O evangelho que Jesus mandou pregar é esse aqui, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Deixa eu virar aqui, olha, tá em Lucas 24, a partir do versículo 46, tá vendo? E vai o 47, que é o mais importante. Esse é o evangelho do reino. Vamos voltar, ó, a gente tá comendo, tá fazendo a nossa refeição aqui. Voltando para Mateus 24. Você viu como toda a Bíblia está conectada? Toda ela tem um connect, toda ela está ligada, toda ela é a palavra de Deus. Vejam que a gente começou no Antigo Testamento, no livro de Daniel, e já passamos por Mateus e passamos por Lucas. Por quê? Porque não é que o Velho Testamento, o Antigo Testamento caducou e agora não importa, só importa o que Jesus achava hermenêutica, nada a ver, né? O que importa agora é tudo.
a escritura inteira como um todo é a palavra de Deus. Porque se a gente pegar só partes das escrituras, a gente não vai entender o que quer dizer, ou vai pegar um corpo esquartejado, desculpa a expressão, né? Mas a gente tem que pegar uma... Você gosta que alguém te conheça só uma parte, não conheça outra parte? Não, a gente tem que conhecer toda a pessoa. E toda a escritura, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. A gente tem que conhecer toda a escritura. Por isso que a gente tem esse projeto, Toda a Escritura, que vai tratar a Bíblia em sua totalidade. Não tem essa fatiação de Antigo e Novo Testamento, não. É tudo interligado de Gênesis a Apocalipse, né? Tudo está conectado, igual a gente está mostrando para você agora ao estudar as escrituras, tá bom? A gente tem algumas coisas para baixar gratuitamente, a gente pegou umas cartas de Paulo já, tiramos a marcação dos versículos para você ler como se fosse a carta que ele mandou para as pessoas, porque a gente se precipita tirando um versículo, sei lá, Romanos 7:2. Mas aí você não leu o 7:14 e ficou confuso. Aí você pegou uma meia-verdade que virou mentira. Então, essa precipitação de tirar versículos do contexto para fazer deles pedra de tropeço ou doutrina está enganando muita gente. Então, a gente pegou as cartas de Paulo, por exemplo, e de Pedro, e nós tiramos as marcações de versículos para que ela virasse uma carta inteira. Igual quando você recebia, não sei qual a sua idade, mas recebia uma carta pelo correio. Você não começava a ler o que te interessava e o resto jogava fora. Não, você lia a carta inteira para ter entendimento. Então, você pode ir lá no nosso site, no link da bio, e também baixar essas cartas gratuitamente, tá bom? Ou deixar uma oferta se você assim o desejar, porque estamos precisando, vivemos disso. Vamos lá. E Jesus continua, esquece aqui essa marcação de título, subtítulo, que tem gente que faz do título uma doutrina ou uma verdade. Não, não é assim, tá bom? Então vamos continuar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, Jesus dizendo, de que falou o profeta, quem? Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. E aí Jesus vai começar a explicar. E aí ele vai no verso 21, vou dar uma puladinha aqui, mas ele vai lendo direitinho. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. E deixa eu ver. Não tivessem aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Então, tá vendo aqui que Jesus fala no 11 que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve. Então, Jesus citou Daniel ali em cima, no lugar santo, quem lhe entenda. E a gente vai lembrar que a gente estava lendo o livro de Daniel nessa devocional, nesse estudo que a gente está fazendo. Não é estudo, eu estou lendo a Bíblia, estou me alimentando dela, né? E eu vou lembrar que em Daniel 12, que eu comecei lendo, está dizendo aqui no versículo 2. Então, vai falar naquele tempo, se levantará Miguel, grande príncipe, e defensor dos filhos do teu povo, está falando com Daniel, né? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo que for achado escrito no livro. Ou seja, ele está falando desse tempo, Jesus menciona esse tempo. De um tempo de tanta aflição que nunca houve. Tem gente que fala que a Bíblia já se cumpriu, que esse tempo já passou, que o ventre das grávidas já foi rasgado no reinado de não sei quem, não sei quem lá, não sei quem. Não, Jesus está dizendo que não vai haver outro, porque vai acabar. Depois dessa grande tribulação, é o fim, né? Então, e o que vai acontecer depois? Se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você será salvo. Se seu nome não estiver escrito no livro da vida, vai acontecer o que, gente? Você vai ser enganado. Olha o que está escrito em Apocalipse. Viu como a Bíblia está todinha conectada? Pega, deixa eu ver, acho que é 11, vamos ver aqui.
Eu tô coberta, você viu que eu tô de cobertor, né? Tá um frio aqui em São Paulo, nessa sexta-feira. Vamos lá. Ou sábado-feira, domingo-feira. Estamos no domingo-feira. Vamos lá. A marca da besta. Aqui, ó. Aqui, a besta, que é a besta que vem do mar, lá em Apocalipse 13, você tá vendo que a Bíblia tá conectada. Comecei em Daniel, passamos por Mateus, por Lucas, começamos no Antigo Testamento e já estamos em Apocalipse. Viu como toda a Escritura é a palavra de Deus, como toda ela na sua totalidade, na sua completude, que é a palavra de Deus, que não dá para tirar um texto ali, outro aqui e tentar fazer verdade, porque vai cair. A gente tem esse projeto importante que você participe para não ser enganado. Lembra que Jesus falou que ninguém te engane, então, porque tem muito falso profeta? Então, cuidado para não ser enganado. A gente tem a resposta aqui na Bíblia. Vamos lá. Então, Apocalipse, olha, Apocalipse 13 vai falar da besta, tal, que ela vem lá, tem seus diademas, semelhante ao leopardo, deu-lhe o dragão, que é Satanás. A gente vai ver estudando o livro de Apocalipse, que o dragão é a antiga serpente, é Satanás, o tentador, o sedutor de todo mundo, este é o nome dele, né? Aqui no versículo, deixa eu ver, o dragão, deu-lhe o dragão o seu poder para essa besta, o seu trono e grande autoridade. Esse é o homem vil que vai sentar, ele vai estar sobre a operação de Satanás, o dragão, né? Viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, uma ferida, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão. Adoraram a quem? Satanás. Não foi Deus que curou a besta. Então, as pessoas vão seguir a besta, que vão estar maravilhadas com o sinal, né? E vão adorar o dragão, porque ele deu autoridade à besta. Então, às vezes você nem percebe, mas está adorando Satanás, o dragão, né? Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi dado uma boca para essa besta, né? Para essa figura. Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar-lhe o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, muita gente vai morrer, vai perder. Não é que você é mais que vencedor e não vai acontecer nada com você. Não. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. A gente vai voltar para Daniel, vai ver isso. Lá em Mateus 24, Jesus falou que vão matar alguns de nós, né? Depois Jesus vai falar que para a gente não se preocupar, que o cabelo da nossa cabeça está contado. Então, se a gente for uma dessas pessoas, é porque Deus permitiu, né? Então, vamos lá. E foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A gente vai ler isso em Daniel já. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essas pessoas que não têm o nome no livro da vida é que vão adorar a besta, né? E lá está escrito em Daniel também. Vou deixar Daniel abertinho aqui que a gente vai conhecer. Estou em Apocalipse, estou em Daniel. Você viu como a Bíblia todinha está conectada? Vamos continuar. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva... Por que a gente precisa de ouvido para ouvir? Porque tem gente que não aguenta mais essa doutrina, tem comichão no ouvido e quer só ouvir besteira, quer só ouvir evangelho fácil, quer só ouvir palavras difíceis, mas não quer a verdade. Então, por isso que a Bíblia fala, se alguém tem ouvidos, ouça.
Então, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Lembra que Jesus falou que a perseverança, que a gente se perseverar até o fim será salvo, que a gente leu lá em Mateus 24. Então, é isso. Aí, a besta que emerge da terra é aquela que vai marcar, ó lá, continuando aqui, né, a leitura do 11, vem essa besta que vai ser levantada da terra, que vai exercer toda a autoridade da primeira besta lá, e vai operar grandes sinais, que é o falso profeta aqui, né, vai fazer descer do céu também fogo, tá vendo? No 13 também opera grandes sinais, esse é o falso profeta. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, que é o anticristo, né? Dizendo aos que habitam na terra, sobre a terra, que se faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer todos quantos não adoraram a imagem da besta. Você lembra que, não sei se você já estudou essa parte também em Apocalipse, que Satanás queria o corpo de Moisés, né? Para entrar no corpo de Moisés e mandar o povo voltar para o Egito. Então, vamos lá. E a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que seja dado sobre eles uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Uau. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ora, esse número é 666, né? Ou seja, esse evangelho humanista que se prega aí no cristianismo progressista, de Caio Fábio, de Ed René, de Clever Lucas, de Leonardo Gonçalves, né? E a Xuxa está pregando também, e o menino Felipe Neto também prega. Este é o Evangelho 666 focado no homem. E a gente fez uma postagem aqui hoje sobre este Evangelho humanista. Lá nos Estados Unidos está tão avançado que nas igrejas estão contratando líderes humanistas para desconstruírem a fé na Bíblia e construírem a fé no homem, como se Deus agora servisse o homem e concordasse com a maldade humana. Não é assim que funciona a lei e graça. Então, vamos voltar para Daniel aqui. Vamos lá, voltar para Daniel, que a gente estava, nós começamos lá, Daniel 12, certo? Então, vamos lá. E aí a gente já viu que todos os que têm o nome escrito no livro da vida serão salvos, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, que já estão mortos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, se você proceder se purificando até o dia do fim, você será salvo. Se você permanecer fiel na sua salvação, batalhando pela fé, você vai continuar com seu nome escrito no livro da vida. Deus risca o nome de quem não está, de quem está no livro da vida? Deus não, mas Jesus risca. Ele falou que se você, lá para a igreja de Sardes, que quem não contaminar a veste com o pecado, com a impureza, etc., não terá o nome riscado do livro da vida. Ora, se tem quem não tem riscado, é porque tem quem está riscando, né? Então, aqui diz quem é que vai ressuscitar para a vida eterna e para o horror eterno. Fala de inferno, de ressurreição para o inferno. Gente, então isso daqui é uma maneira de a gente estudar as escrituras meditando nela.
Não dá só para ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia em um ano, a Bíblia inteira, e já fez isso mais de 15 vezes, 30 vezes, mas não guardou nada no coração, porque não meditou. O que eu vou fazer agora ao meditar? Eu vou pegar algo que me chamou a atenção, que mexeu comigo, né? Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Qual deles sou eu? E aqui eu vou meditar, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou orar a respeito para Deus mostrar quem deles eu sou, né? Vou examinar o meu coração e de dia e de noite, até eu ler as escrituras novamente, eu vou meditar nesse texto de, não é Oséias, é Daniel 12, de 1 e 2 aqui. Vou só colocar esse. Neste tempo é o que vou guardar, que Miguel, o grande príncipe, é aquele que lutou pelo corpo de Moisés e também vai vir ajudar, assim como ele ajudou o anjo Gabriel a descer com a resposta para Daniel, que daria salvação. Miguel também será enviado. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, então Deus vai dar ordem para o anjo certo para nos ajudar nesse tempo de maior dificuldade, da grande tribulação, de tempo de angústia que está para vir sobre todos os moradores da terra, não só esse papo que a igreja vai ser arrebatado antes é balela, vai vir sobre todos os moradores da terra e não vai haver outro tempo igual, então ainda não aconteceu e depois virá o fim, tá bom? Então, eu vou meditar neste texto e vou perguntar para Deus se meu nome está escrito no livro da vida, para Ele conversar comigo e me mostrar se eu vou ressuscitar no último dia. Vou fazer da minha preocupação maior o reino de Deus e a sua justiça, e as suas demais coisas me serão acrescentadas. O que significa isso? Eu preciso comer, beber, pagar aluguel, um monte de coisa, né? Mas a preocupação mais importante, porque se eu sou filha, o pai sabe que eu preciso disso, ele vai acrescentar. Mas a minha preocupação deve ser buscar o governo de Deus sobre a minha vida, o reino dele, a implantação do reino dele. Jesus falou, olha, não fala, se falar que está ali, está acolá, não acredita, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então eu vou buscar o reino de Deus para eu saber onde que eu estou falhando, se eu corro o risco de ir para a vergonha eterna nos últimos dias. E se eu estou com meu nome escrito no livro da vida. E eu preciso levar essa palavra a outros. Então agora eu vou meditar quanto tempo for necessário, tá bom? Então foi assim uma amostra de como a gente medita nas escrituras, sabendo que toda ela está conectada. A gente tem esse projeto Toda a Escritura, que trata a Bíblia em totalidade, não trechos dela, para você não ser enganado mais, não transformar fragmentos de escritura em pedra principal para você apoiar sua fé e acabar virando pedra de tropeço, né? E te envergonhando no último dia, te fazendo fraquejar, não te deixando perseverar, te mantendo no erro e você achar que vai para o céu, mas seu nome nem está escrito no livro da vida, tá bom? Então vamos tomar cuidado, vamos nos preocupar com o que é importante. Se você quiser estudar a escritura com a gente, deixa um quero aí, procura a gente no direct ou no e-mail atiadeberei@gmail.com ou igrejadosdesigrejados@gmail.com. A gente é desigrejado sim, desviado jamais. E a gente, mesmo sendo desigrejado, não é bagunçado, tá bom? Desigrejado não é bagunçado. Vamos manter alicerces firmes na palavra, nos profetas, nos salmos, nos provérbios e na doutrina dos apóstolos das escrituras. Conheçamos as escrituras e o poder de Deus para a gente poder resistir firme no dia mau, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Como que eu desligo? Deixa eu ver como que desliga. Tenham paciência. Peraí que eu quero salvar. Vê onde que salva agora.
Ih, como é que faz? Peraí que eu vou mandar. Deixa eu ver. Agora eu vou ver como é que fecha isso daqui, pessoal. Peraí. Deixa eu mandar pra alguém aqui. Você não é moderador. Compartilhar. Não, é encerrar o vídeo ao vivo. Tem um botão aí? Aonde? Não sei qual que é esse botão. Tem um formato? Lascou. Tem aqui o ao vivo, tá dando 50 minutos. Danou, né? Pera aí, gente. Vamos aprender a fechar aqui. E esse xizinho aí em cima tem? Ah, encerrar vídeo.